Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Troca Criativa, podcast que documenta a jornada de criativos e empreendedores para te inspirar e ajudar a seguir em frente. O meu nome é Lucas Alves e neste episódio eu falei com Nelson Tavares Jr., designer gráfico e fundador da comunidade O Visual Vende. Falamos sobre o maior erro que freelancers e outros profissionais cometem ao usar as redes sociais de forma profissional, sobre como entregar conteúdo útil para seus clientes nas suas redes sociais pode afetar o seu negócio e sobre algumas maneiras de criar uma audiência engajada nas suas redes. Acredito que este episódio é útil não só para criativos, mas para todos os profissionais que querem usar as redes sociais como ferramenta de trabalho para alcançar mais clientes. Então que comece a troca criativa. Nelson, bem-vindo à Troca Criativa. E aí, Lucas, tudo bom? Prazer. Obrigado pelo convite aí. É um prazer para mim poder estar aí compartilhando um pouco da história, da trajetória. Vamos lá. Então, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua comunidade. Certo. Para quem não me conhece, né, prazer, eu me chamo Nelson. Eu sou designer gráfico, tem mais ou menos uns 7, 8 anos, assim, né? Eu lembro, eu não me recordo assim direito quando que eu comecei, porque eu comecei como autodidata, assim, procurando tutoriais na internet aí, né, de Photoshop, e comecei como voluntário na igreja que eu faço parte aqui. Mas já tem, tipo, uns 8 anos, né, que eu comecei. Em 2016 eu me formei em publicidade, comecei a faculdade em 2013, me formei em 2016, sou formado em publicidade e propaganda. E na época da faculdade eu tomei gosto, assim, né, pelo design, pela área de criação. Então gostei muito da área de identidade visual. Foi a área que eu mais me identifiquei e comecei a focar nisso, né, na época da faculdade, ali, em construção de marca, de logotipo, de identidade visual, papelaria. E graças a Deus foi dando certo, né? Eu trabalhava com meu pai é advogado, eu ajudava ele lá no escritório e aos poucos eu fui me desmembrando. No ano passado eu deixei de trabalhar lá de fato para trabalhar em casa. E aí, por meados de julho, agosto ali de 2019, eu conheci também essa área de marketing digital, lançamentos de infoprodutos, né? E comecei a estudar isso, comecei a trabalhar para que em breve assim eu lançasse algum produto meu. Achei que eu poderia fazer isso, né? Em janeiro de 2020, eu abri a primeira turma da minha comunidade, chama Comunidade Visual Vende, e na primeira turma a gente teve praticamente 30 alunos, acho que foram 28, 29, mais um ou dois que entrou depois ali, praticamente 30 alunos na primeira turma. Agora, em abril de 2020, eu abri a segunda turma e a gente fechou com quase 60 alunos, se eu não me engano, 56, alguma coisa assim. E estamos aí, estamos na luta, né? Produzindo conteúdo, dando aula toda semana lá para os alunos. Mais ou menos isso aí. Cara, que legal. E assim, fala um pouco mais sobre a comunidade. É, quem são as pessoas que formam essa comunidade? Porque eu acho que é um detalhe bem interessante. Tem uma coisa interessante, Lucas, que é o seguinte: eu vejo muitos designers na internet, né? Eles eu também fiz isso, inclusive, né? Por um tempo eu usava o meu Instagram para divulgar o meu portfólio. Colocava lá os meus projetos, os cartões de visita que eu desenhava, os logotipos, e eu via que, na verdade, isso atraía mais outros designers e não atraía tanto os meus clientes Uhum. que eram os empreendedores, né? Os profissionais autônomos, esse pessoal que tem empresa, né? Não é designer, é o pessoal que tem empresa. Esses são os meus clientes. Então eu comecei a perceber isso. Pô, eu estou fazendo isso aqui e não está trazendo clientes, na verdade. Vinha poucos clientes, né? Então eu comecei a focar em produzir um tipo de conteúdo que ajudasse o empreendedor, que de fato é o meu cliente. E hoje a comunidade, o meu objetivo com a comunidade não é ensinar design para o cara que quer ser designer, falar de carreira, falar de portfólio, falar dos processos ali de criação, não é esse tanto o meu foco. A minha comunidade ela tem o objetivo de ajudar o empreendedor a ter um conhecimento básico de design. Então, eu acredito que assim 95% das pessoas que estão lá dentro hoje são pessoas que querem
não são pessoas que querem aprender design, né, para ser designer, mas são pessoas que querem aprender ali um conhecimento básico para criar o logotipo dela inicial, para criar um post um pouco mais bonito, para aprender a usar o básico do Photoshop. E a ideia que eu defendo é o seguinte: assim como todo empreendedor, por exemplo, eu atendo muito dentistas, né? Bastante dos meus clientes são dentistas. Assim como o dentista não é suficiente para ele só saber de odontologia, ele precisa saber um pouco de gestão financeira, ele precisa saber um pouco de vendas, ele precisa saber um pouco de marketing, ele precisa saber um pouco de gestão de pessoas ali, dos funcionários, né? Tudo isso acrescenta. Dessa mesma forma, eu acredito que ele tem que saber Obrigado um por ouvir pouquinho de este episódio do design, podcast A porque Troca isso Criativa. acrescenta Você na pode ouvir profissão outros dele. episódios na Isso sua... faz ele digitar um orçamento melhor, fazer um documento melhor, fazer uma fotografia melhor, fazer um vídeo melhor, fazer um post melhor. Então, eu só vejo vantagens em um empreendedor saber o básico do Photoshop. Isso também vai ajudar ele na hora de contratar um designer. Ele vai Obrigado saber por ouvir avaliar um mais este pouco do episódio do trabalho de podcast A design, Troca se é Criativa. um trabalho Você pode legal, ouvir se outros tem uma episódios nas coerência, né? Se é principais plataformas de esteticamente streaming, bom, como Spotify, Google Podcasts, Apple estrategicamente Podcasts, bom Deezer e também. Castbox. Você Então, também hoje pode quem ouvir está no lá dentro da YouTube, no meu comunidade é isso aí, canal, são os Lucas Alves, empreendedores na e é esse o playlist meu A Troca público-alvo, Criativa. né? Eu quero ajudar o Obrigado e até empreendedor, a o profissional próxima. autônomo, o infoprodutor também, né? Que precisa produzir os criativos dele. É o cara que ainda não tem condições de contratar um designer, né? Que está no começo ali, está economizando. Então ele paga lá, a última turma pagou, por exemplo, R$ 197. Ele vai ter acesso a 12 meses da comunidade lá e vai aprender design, vai aprender um pouco de marketing digital comigo lá também. Vou ensinar a usar o Photoshop, vou ensinar a criar uns posts melhores, esse tipo de coisa. E isso é muito interessante porque quando a gente começa nessa área de empreendedorismo, é meio que automático pensar que você não vai precisar somente fazer aquilo que você está se propondo como É, prestação de serviço, mas você também vai é, precisar ter um conhecimento de financeiro, ter um conhecimento, enfim, esses conhecimentos a mais da sua área para que você possa isso, administrar ali o seu novo negócio. E nessa época onde praticamente tudo que a gente faz é digital, é meio que o design está se tornando um desses pré-requisitos, né? com certeza, Independente da área que eu trabalhe, ter uma noção de design está virando também um desses pré-requisitos para conseguir ter mais sucesso com no certeza. negócio, né? Não só digital, né, Lucas? É, As isso é coisas elas verdade. estão se tornando muito visuais também. Sim, Eu acho que 100% do nosso dia, tudo que a gente está fazendo hoje praticamente é visual. Você passa o exato. dia todo de frente com um computador, passa o dia todo assistindo alguma coisa no celular, no YouTube, na Netflix, cara, o Instagram mesmo, né? É uma rede social 100% visual, na minha opinião. Então, o empreendedor que não tem esse conhecimento básico de design, ele fica atrás, na minha opinião, né? Ele sai perdendo um pouco, porque ele poderia fazer as coisas um pouco mais, de uma maneira assim, um pouco mais atraentes, né? Então, Sim. eu me importo muito em ensinar isso, assim. Cara, o visual, por isso que o nome da minha empresa aí, né, da minha comunidade, eu achei bem legal esse nome, assim, né? O Visual Vende. Porque é isso que eu acredito, né? O visual hoje, ele vende muito. Uhum. É, o nome resume bem o que você faz na comunidade, é verdade. Você acha que qual é o maior erro dos freelancers que começam a usar as redes sociais de forma profissional? Cara, eu acho um erro que eu cometi, né, e que eu vejo a galera cometendo muito, eu acho que é um dos maiores, assim, é a gente não falar a linguagem do nosso cliente. A gente fala muito a nossa linguagem, né? A nossa própria linguagem. Então, seja o designer, seja o dentista, seja o arquiteto, seja o advogado, seja o lojista, seja a manicure, cara, não importa. Você tem que tomar cuidado para não ficar falando a sua linguagem. Eu vou usar um contexto aqui dos dentistas, que é uma área que eu atendo bastante. Você entra no Instagram dos dentistas, geralmente tu vai encontrar lá a foto dos dentes das pessoas. Quase sempre tu vai achar uma foto assim de um dente arrancado, sabe? Ou o dentista fazendo uma cirurgia. E isso é muito assim, eu não julgo tanto isso, porque é o que o dentista gosta, né? O dentista gosta dessas coisas, ele gosta de ver o dente, ele gosta de fazer cirurgia, é o que ele gosta, mas aí que tá.
não é o que o nosso cliente quer ver. E o designer é a mesma coisa. O designer gosta de ficar no Behance, olhando portfólio, olhando logotipo. E às vezes a gente faz essa mesma coisa, a gente faz isso lá no nosso Instagram. Então, o maior erro que eu acredito que os freelancers, né, os empreendedores em geral aí fazem, os profissionais autônomos, é falar a linguagem deles próprios e não falar a linguagem do cliente. E daí não tem como, né? Você não vai atrair clientes falando outra linguagem. Tem que falar a linguagem do cliente. Sim, é verdade. Assim, você pode dar alguns exemplos de como consertar isso? Porque eu imagino que quando a pessoa ela se dá conta disso da primeira vez, ah, legal, vou falar com o meu cliente. Mas às vezes ela fica tão Sim, perdida, né? Ah, mas como que eu sim. faço isso? Você poderia dar algum exemplo? Cara, teve uma coisa que eu fiz recentemente que foi legal. Eu fiz um sorteio lá no meu perfil, né? Eu sorteei um pacote de posts. Então, eu vou entregar. Inclusive foi uma aluna minha que ganhou, a primeira aluna da comunidade, né? Foi bem Ah, legal que isso. legal. E aí, para participar desse sorteio, eu fiz uma pesquisa. Então, a pessoa tinha que preencher um formulário de pesquisa. E nessa pesquisa teve duas perguntas que eu fiz. Eu fiz acho que 5 perguntas, não me lembro direito agora. Mas eu perguntei assim, o que que é sucesso para você e qual é seu maior medo, alguma coisa assim. E também perguntei qual que é a necessidade do seu negócio hoje. E teve uma coisa que várias pessoas responderam assim, com esse mesmo termo, inclusive. Eu quero aumentar a minha cartela de clientes. Minha cartela de clientes, minha cartela de clientes, minha cartela de clientes, minha cartela de pacientes. E nessa pesquisa eu identifiquei, pô, isso aqui é uma linguagem comum do meu cliente, é uma coisa que eu não uso, mas é uma coisa que os meus clientes usam, a tal da cartela de clientes, cartela de pacientes, né? Já ouvi falar nisso, mas é uma coisa que eu não uso tanto. Então, assim, como que você pode fazer isso, né? Pesquisando, ouvindo o que os teus clientes falam, os termos que eles usam. Por exemplo, a gente que trabalha com marketing digital sabe que o nome dos, tipo assim, no marketing digital, o que a gente chama de post, o pessoal chama de criativos, né? Sim, Os criativos que são imagens, tem os criativos que são em vídeos, mas o meu cliente empreendedor, ele não tem tanto esse conhecimento do que é um criativo. Então eu tenho que saber falar a linguagem dele. Eles falam, alguns clientes me procuram, falam assim, Nelson, tu faz lâmina pro Instagram? caramba. Nelson, tu faz folder pro Instagram? Né? Então eu tenho que ir entendendo assim a linguagem deles, justamente o vocabulário deles, né? O vocabulário dos meus clientes para que eu fale de uma maneira que eles me entendam. Então, né, hoje em dia eu acredito que post para o Instagram é um termo que está bem, tipo assim, a maioria conhece. Post, arte, né? Arte para Instagram. Então, como Sim, que tu faz essa transição? Você tem que pensar com a cabeça do cliente e ouvir muito o que ele te diz, as perguntas que ele te faz, os termos que ele usa, porque daí você consegue se comunicar na mesma linguagem dele, né? É como se você estivesse tentando falar outra língua. Você tem que prestar atenção nas nuances da língua ali, né? Do jeito que as pessoas falam, para que você possa ser entendido na hora que você for falar com aquela pessoa. Então é uma coisa que leva tempo também, né? Não é uma coisa que você vai conseguir fazer do dia para o outro. Você vai aprendendo a fazer isso, aprendendo a se comunicar de uma maneira mais efetiva com o teu cliente, com o teu público-alvo, né? é verdade. Eu acho que essa essa diferença entre linguagem é bem perceptível, principalmente com advogados e profissionais de educação Isso, física. Eu acho que isso. são as 2 áreas que você bate o olho no seja no Instagram, no site da pessoa e você fala: "Essa pessoa não está se comunicando com o cliente". Porque a Tem linguagem uns é termos tão técnicos, né? então, é tão É, diferente, é tão, assim, não absurdo, mas é tão fora da realidade do cliente, que dificilmente ele vai conseguir ter esse contato de mais pessoal com aquela pessoa. ele não vai entender o que o cara tá Uhum. falando praticamente, né? Sim, é verdade. É E isso é mesmo. e é por isso que a gente vê esses perfis de nutricionistas principalmente, né, que nossa, elas tem gente que fala: "Elas mais parecem blogueiras do que nutricionistas". É, porque elas estão falando a linguagem que o povo entende, Exatamente, né. exatamente. E isso que você falou agora, essas dicas que você deu, mais outras dicas que você dá,
você geralmente distribui esse conteúdo de forma gratuita nas suas redes sociais, no seu canal do Telegram. E eu acho isso muito legal, a quantidade de conteúdo gratuito que você entrega para os seus clientes, para os seus possíveis clientes até. E Isso. isso já afetou alguma vez o seu negócio de alguma forma? Negativamente, não. Não? Afeta muito positivamente, né? Uhum. Porque eu gosto de imaginar isso mais ou menos assim como um test drive, né? Sim. Quando o cara começa a me seguir no Instagram, ele vai começar a receber várias dicas. Ele vai começar a fazer um test drive do meu conhecimento, né? Então, lá no Instagram eu tenho um tipo de conteúdo, né? Tem a caixinha de perguntas que eu respondo todas as dúvidas que o pessoal me manda. Também, junto com isso, eu dou dicas de design, compartilho um pouco da minha vida, né? Do meu dia a dia. E aí lá o cara tá experimentando, ele tá me conhecendo, ele tá assim, ele tá comprovando se realmente eu sei aquilo que eu falo que eu sei, né? Então ele Uhum. vai chegar lá, não adianta nada eu entrar lá no meu perfil e tá escrito lá design e marketing digital. Mas aí o cara começa a me seguir e ele não comprova que realmente eu sei isso, né? Então eu acho que o conteúdo gratuito ele vem assim para endossar, né, para comprovar que realmente eu sei do que eu estou falando. Então, assim, negativamente, cara, não afetou em nada, né, o meu serviço, o meu negócio. Pelo contrário, só ajudou, porque daí muita gente entra lá, aprende alguma coisa e puxa uma conversa comigo. E dali a pouco a pessoa vira meu cliente. A pessoa entra lá e fala, nossa, Nelson, é isso mesmo que eu estava precisando. Você falou aqui, ó, que teve uma época, por exemplo, que eu mostrava as fachadas das empresas, assim, e eu comparava, né? Eu tô falando, pessoal, vocês estão vendo isso aqui? Olha essa fachada, que coisa mais feia. Olha o tanto de informação que tem nessa placa, tanto de informação desnecessária, não precisa disso. E daí as pessoas que me seguiam começavam a se identificar. Então, assim, conteúdo gratuito não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada, porque, na verdade, não é isso que as pessoas querem. Elas não estão comprando de mim, na verdade, o meu conhecimento, aquilo que eu sei, né? Elas estão comprando praticamente a minha pessoa. Estão comprando a facilidade de eu fazer por elas. Estão comprando o profissionalismo, né? De um serviço feito por um profissional. Então, assim, se você precisasse dosar teu conteúdo gratuito, né, tem aquela máxima, assim, que a gente aprende. Você entrega 80, 90% do que você sabe, entrega gratuitamente, ensina as pessoas ali de graça, porque a maioria delas, na verdade, nem vão fazer o que você está falando, né? A maioria das pessoas fica ali estacionadas. Elas estão aprendendo, estão ouvindo você, mas elas não fazem de fato. A hora que elas precisarem fazer, elas vão saber que você sabe e elas vão te contratar. Então eu sou muito dessa ideia, assim, de entregar muito do que eu sei, ensinar tudo o que eu sei, de forma gratuita, lá no Instagram, no meu canal do Telegram também, e na minha comunidade. Não é de graça a comunidade, mas é muito barato, né, se fosse comparar. E lá na comunidade a gente faz de maneira mais aprofundada, né? As aulas têm 1 hora de duração toda semana. Os alunos têm grupo exclusivo de alunos, onde eles podem mandar dúvidas e eu mesmo pessoalmente respondo. Mas assim, eu nunca me arrependi de ensinar nada de graça, não. Pelo contrário, só foi recompensas boas, né? Eu acho que a gente que tem mais envolvimento no mundo digital, vamos dizer assim, nós já temos mais noção, mais consciência de que distribuir conteúdo gratuitamente só traz benefícios, mas eu acredito que, às vezes, talvez algumas áreas mais tradicionais ainda exista essa resistência, sabe? Mas eu vou Aham. entregar meu segredo, mas eu vou entregar aquilo que eu faço de melhor e tal. Por isso que eu acho que é importante sempre colocar que, igual você falou, né? Nem 90% das pessoas que assistirem o seu conteúdo não vão colocar ele em prática, né? Exatamente. E não tem muito por que esconder, né, Lucas? Cara, sei lá, a não ser que seja um negócio muito revolucionário, mas sei lá. Acho que hoje em dia já não é mais tanto isso, não, né? Eu gosto de imaginar assim: eu quero comprar um brigadeiro. Cara, é muita vantagem se a padaria, se a pessoa que vende ali, a confeitaria, me deixar experimentar aquele brigadeiro de Uhum. graça, por exemplo. Ter ali uma degustação. Eu gosto muito dessas lojas, né? A Cacau Show, eu sei que
não sei se ela faz isso sempre, mas algumas vezes que eu fui na Cacau Show, tinha uma bandejinha assim de degustação. E você poderia experimentar os chocolates ali. Cara, não tem nada a perder. A empresa não perde dinheiro com isso. Pelo contrário, se você tem um produto bom, a pessoa vai degustar e vai gostar, ela vai comprar de você, se o teu produto for bom. Ah, Nelson, mas tem aqueles aproveitador, né? Com certeza tem, mas eu acho que não vale a pena se preocupar com isso. Vale mais a pena se preocupar com o teu cliente mesmo, aquele que vai comprar de você. Então, degustação não tem eu não vejo desvantagem nenhuma em você fazer degustações do teu conhecimento, do teu produto, do teu serviço. Entendi. Eu concordo. Concordo com certeza. E você acredita que todo negócio hoje deveria ter uma presença nas redes sociais? Olha, todo negócio eu acho que é genérico assim a gente falar, né? Sim. Porque sei lá, o carinha da feira de pastel lá, talvez ele não precisa, Aham. mas eu acho que seria uma vantagem se ele tivesse, né? Então, assim, não basta só você estar ali no digital também, você tem que ter um certo conhecimento, né? Cada vez mais as pessoas elas estão no mundo digital. A quarentena provou isso muito para nós, né? As pessoas se obrigaram a ficar em casa e a única coisa que elas tinham acesso era a internet. Elas não podiam ir aos shoppings, não podiam mais ir ao cinema, mas elas podiam assistir a Netflix. Elas não poderiam conversar mais com os amigos, mas poderiam fazer reuniões no Zoom. Não poderiam ir mais nos shows sertanejos, mas poderiam assistir no YouTube. Então, assim, a presença digital, cara, hoje em dia, ela é importante. Eu acho que até a gente pode falar que ela é essencial, mas, assim, não para 100% dos negócios. Aquela, sei lá, uma grande indústria, assim, ela não precisa estar no Instagram, por exemplo. Talvez ela precise de um site, né, um negócio, assim, algum meio de contato. Depende Sim. muito dos clientes. Mas, no geral, né, eu acredito que para as pessoas que vão estar nos ouvindo aqui, no geral, sim, né? Para a maioria das pessoas, sim, é importantíssima uma presença digital. Quem não estava no digital com essa quarentena passou apuro, né? Hum. Porque as vendas caíram e o cara que não fazia delivery ainda se obrigou a fazer, o cara que não tinha cadastro no iFood se obrigou a se cadastrar, o cara que não usava o Instagram para divulgar um trabalho, vender alguma coisa, ele se obrigou a usar. Então eu acho sim que é importante, né? É fundamental sim ter uma presença digital hoje em dia, se você quer alavancar suas vendas, né? O digital ele serve muito para alavancar as vendas, para fazer você vender ainda mais. Eu, por exemplo, né, o meu serviço é 100% digital. Eu não atendo pessoas aqui da minha cidade. Eu moro numa cidade pequena do interior do Paraná. Minha cidade tem 17 mil habitantes. E os clientes que eu atendi aqui da minha cidade ou da região são muito, tipo assim, foram colegas próximos meus, né? Sim. Mas eu nem foco em atender pessoas daqui. O meu foco é 100% no digital. Então, 95% dos meus clientes é do Brasil, é espalhado pelo Brasil. Já atendi clientes do Pará, do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Já atendi cliente de tudo quanto é canto aí do Brasil. Já atendi cliente que mora nos Estados Unidos, brasileiro que mora nos Estados Unidos. Isso graças à minha presença aí no digital, né? Esses clientes me conheceram todos pelo Instagram, que é a rede social que eu uso, né? Isso é bem interessante. Talvez nem todo mundo precise ter uma presença no Instagram, né, que é, vamos dizer assim, a rede social da moda. É do Mas momento. ter vamos dizer assim, um nome no Google, onde as Isso, pessoas isso, conseguem te achar com mais facilidade, né, isso já é uma boa presença no mundo digital para alguns negócios isso. físicos, né. Isso, um cadastro no Google Meu Negócio, que é gratuito, por exemplo. O cara, se ele pesquisar ali 5 minutos no YouTube, ele aprende a fazer. Então já é uma vantagem. A pessoa vai pesquisar por pastelaria aí na cidade, onde você tem o teu negócio. Se você tem um cadastro no Google Meu Negócio, você já sai na frente dos concorrentes que não tem, porque vai aparecer você ali, o teu telefone, teu endereço, teu horário de atendimento, essas informações básicas, né? Um site, você pode colocar ali uma fotografia do teu produto. Então, esse básico assim é bom que todas as empresas tenham, né? É importante. Sim. Agora pensando naqueles profissionais que
querem ter uma presença nas redes sociais e conseguir construir uma audiência. O Quais dicas você daria para essa pessoa que quer construir um público engajado? Vamos lá, eu falei sobre engajamento ontem, cara, na aula da minha comunidade ontem. E eu tive uma experiência bem legal, bem fresca, assim, né? Eu tive um recorde, né? Bati um recorde de número de visualizações nos meus stories. Hoje passou de 800 pessoas, hoje no Instagram. Cara, legal, Mas esse final parabéns, de cara. semana obrigado, foi 600, 700 pessoas no final de semana vendo os meus stories. E uma dica que eu posso dar para a pessoa que quer engajar ali com os teus seguidores, quer começar a aumentar o número de seguidores, aumentar a sua audiência, né? Porque quanto mais pessoas tem passando ali pela sua vitrine, vamos dizer assim, né? Vamos imaginar que o nosso Instagram é uma loja no shopping, né? Quanto mais pessoas ali no shopping, mais chances você tem de uma pessoa entrar e comprar na sua loja. Então, o número de seguidores não é a coisa mais importante, mas ela é importante também, né? O que conta mesmo é o número de pessoas engajadas. E aí eu tive essa experiência nesse final de semana, que foi o seguinte, esse final de semana eu comecei a fazer uma reforma no meu home office, e eu fiz uma coisa diferente nos meus stories do que eu estava acostumado a fazer. Eu abri muito isso que estava acontecendo na minha vida, lá nos stories, né? Então eu comecei a pintar, eu filmei, eu terminei de pintar, eu filmei, eu coloquei as fitas nos cantos para fazer os acabamentos, eu filmei e eu fui compartilhando isso com as pessoas. E eu percebi que as pessoas começaram a interagir muito comigo por causa disso. Filmei o meu sobrinho também, o Benício, né, que estava aqui em casa no final de semana, fazendo bagunça e tal. E, Uhum. cara, as pessoas comentam assim, ela fala, nossa, que legal o seu home office, nossa, que cor que é que você está pintando, nossa, que legal. Teve um cara que me falou assim, ó, você já pode se considerar um influencer, porque eu já fiquei com vontade de fazer algo parecido aqui em casa. Então, assim, isso aumentou o meu engajamento, né? As pessoas ali se relacionando comigo, participando, assistindo. Então, qual que é a dica? Além de você produzir conteúdo, de você ensinar as pessoas coisas gratuitas ali, uma dica para você aumentar a sua audiência, aumentar a participação das pessoas abre um pouco mais a janela da sua vida, né? Mostre um pouco mais o que está acontecendo na sua vida, no seu dia a dia. Porque, na verdade, Lucas, é para isso que o Instagram serve, né? Sim, verdade. Ele não serve para você ficar vendendo coisas. Não foi esse o objetivo do Instagram ser criado. Ele foi criado com o objetivo das pessoas se relacionarem com os amigos. Então, quando você usar os seus stories só para ficar fazendo propaganda, não faz sentido. As pessoas não vão engajar com você. Mas a partir do momento que você transforma a sua vida numa espécie de reality show, né? A gente está no tempo do Big Brother aí, e eu acho que é um exemplo que todo mundo vai entender fácil, né? É como se tua vida fosse um pequeno reality show e você tem que compartilhar pedacinhos delas ali da sua vida para que se torne interessante os seus stories, o seu Instagram. E eu fiz isso nesse final de semana e eu percebi, foi assim, né? Aumentou o número de views, então eu falei, cara, esse final de semana eu fiz alguma coisa certa, porque aumentou meu número de views, e na minha percepção foi isso. Eu abri um pouco mais as janelas, assim, da minha vida, fui mostrando meu dia a dia. Lógico, não dá para fazer isso todo dia, porque nem todo dia é um dia interessante, nem todo dia você tem uma coisa legal para mostrar, né? Então, por exemplo, agora está parado aqui a reforma do home office, mas daqui a pouco, essa semana aí, nos próximos dias, um amigo meu vai vir cortar a madeira que eu vou fazer a mesa, eu vou fazer o orçamento dos pés da mesa, eu vou começar a arrumar as prateleiras, as decorações. Então isso de alguma forma é interessante. É uma coisa diferente que está acontecendo na minha vida, né? Não deixa de ser uma conquista também, e isso é uma coisa legal de compartilhar. Então, assim, você quer aumentar a tua audiência, quer aumentar o engajamento, não fique fazendo propagandas, né? Você tem que compartilhar a tua vida pessoal, você tem que abrir a janela da sua vida, mostrar um pouco das vitórias, um pouco das derrotas, um pouco dos divertimentos que você tem na sua vida, seus filhos, seus animais, suas viagens, isso tudo colabora ali, né, para o engajamento. Então essa seria uma dica bem fresca, assim, que eu posso dar, que eu vivenciei agora, né, nesse último final de semana. Eu acho que foi se eu não me engano, o nome dele é Will Bindes, que Isso, postou. Will Binder, Binder, isso, obrigado. isso. Que ele postou semana passada que
nós que usamos o Instagram para vender, nós somos invasores naquela Exatamente, plataforma, né? Então, exatamente, tá bem alinhado com o que você falou. A gente precisa ser o mais parecido possível com as pessoas que estão lá somente para compartilhar a sua vida com os amigos. exato. Por isso, Eu, eu, essa questão gosto, de, eu de. gosto de imaginar assim, Lucas. Hum, Eu tento ter essa mentalidade assim. Cara, eu preciso compartilhar a minha vida no Instagram para que se torne interessante. Eu não posso transformar aquilo numa vitrine, num tabloide de supermercado, né? E aí eu tento pensar com essa mentalidade assim. Tá bom, eu vou compartilhar minha vida. O que que é a minha vida? Eu sou casado, eu tenho lá o meu sobrinho, às vezes eu faço um passeio, uma viagem, no final de semana eu vou para a igreja e eu sou designer. O meu trabalho faz parte da minha vida também. Então eu tento, é meio difícil de explicar assim, né? Mas eu tento fazer isso assim, eu misturo o design com a minha própria vida para ensinar as pessoas o que eu estou fazendo, o que eu estou vivenciando naquele momento. Então eu estou criando um post, eu tento explicar ali o que eu estou fazendo para criar aquele post, quais são as técnicas que eu estou usando, as estratégias que eu estou usando. Então eu tento misturar essas coisas assim para que fique mais interessante, né? É isso mesmo que você falou. Aquela analogia do Will Binder, ele fala que o Instagram é uma festa, né? E nós não fomos convidados para essa festa. Nós que queremos vender ali no Instagram. sim, é verdade. Então nós temos que saber se comportar nessa festa, porque senão a gente vai ser linchado, né? As pessoas não vão dar, não vão dar crédito para nós. Verdade. E, Nelson, qual conselho, assim, já mudando de assunto e pensando um pouco na sua carreira, qual conselho você daria para você mesmo quando você iniciou? Puxa, essa pergunta é boa, hein? Cara, uma coisa que eu gostaria muito de ter conhecido lá atrás, lá por 2013, 2012, né, quando eu comecei, seria esse universo do marketing digital. Na época eu não tinha esse conhecimento, assim, esse entendimento de que, eu preciso falar a linguagem do meu cliente, eu preciso produzir um conteúdo interessante. Eu não sei se talvez porque naquela época ainda isso não era tão difundido, né? Mas esse é um conhecimento que eu gostaria de ter tido antes, né? Mais cedo, assim, falar a linguagem do cliente, produzir conteúdo, construir uma audiência. Eu queria ter começado isso mais cedo, né? Porque eu tenho certeza que eu teria resultados também melhores hoje, né? Mas a faculdade então não me ensinou isso, né? A faculdade me formou para trabalhar numa agência de publicidade. E aí eu moro no interior, então aqui não tem muitas opções, né? A cidade grande aqui perto é Cascavel, tem 350 mil habitantes. Também não é uma grande cidade, né? Uma cidade de interior também. E é ali em Cascavel que as coisas são um pouco mais desenvolvidas, assim, né? Nesse sentido de propaganda, de design, de marketing, de vendas e tal, de empreendedorismo. Então, assim, um conselho que eu daria para o Nelson lá de 2011, 2012, seria isso, cara. Pensa mais com a cabeça do seu cliente, estude mais sobre essa presença digital, né, que a gente falou, porque o digital não é mais o futuro, né? O digital é que é o presente agora. Você precisa estar ali. Não se limite a ser um empregado. Esse é um conselho muito particular, né? Tem gente que na verdade o objetivo dele é ser um bom empregado, ser um funcionário. Mas isso não é uma coisa que me agradou, assim, não é o meu objetivo de vida, né? Não sei se porque eu acho que é muita influência dos meus pais, assim, meu pai sempre foi advogado, delegado, então, e minha mãe sempre foi meio empreendedora, então ela já teve loja de tudo quanto é coisa. Acho que eu herdei um pouco isso deles, assim, né, essa veia empreendedora. Então, eu seria esses conselhos, assim, né, não se preocupe tanto em ser um empregado, foca mais em construir teu próprio negócio, presença digital, pensar com a cabeça do cliente e começar o quanto antes, assim, né? Começar hoje. Não espera para amanhã, não. Começa hoje, porque daqui 7 anos você vai querer ter começado hoje. Seriam mais ou menos esses os conselhos que eu daria. É, e Pro esse Juninho, né? O Juninho. pro Na Juninho? época, a turma me chamava de Juninho. Entendi. Eu acho que esse conselho que você falou de pensar com a cabeça do cliente, ele é importante, claro, para todas as áreas, mas especialmente para as áreas criativas
design, Com certeza. porque existe muito... Hoje é uma cultura que está mudando por causa do marketing digital, mas existia muito essa cultura de eu sou melhor que o cliente, eu sei mais do que o cliente. Infelizmente, essa cultura Sim, ainda existe muito dentro do design. é E, verdade. né, e depois algumas pessoas não entendem porque, às vezes, a carreira dessa pessoa está estagnada, porque ela não consegue clientes melhores, porque por Exatamente. causa dessa dificuldade de pensar como cliente, de entender que ele não É, sabe tanto quanto como você dessa área de design, mas isso não é porque, enfim, entre aspas, ele é burro ou ele sabe menos, mas porque você tem dificuldade em comunicar o que ele precisa. Você é o especialista, exato. você identifica, mas você precisa também dizer para ele isso. Então, tem um pouco dessa dificuldade ainda nessa área criativa que a gente atua. E eu acho que esse E conselho é fundamental. essa área de criação, né? A parte de criativos, tanto no design quanto fotografia, por exemplo, vídeo, né? Eu não sei se ainda hoje é assim, mas, por exemplo, na minha época de faculdade, existia muito um estereótipo desse tipo de profissional, né? Então, eu lembro na época da faculdade, os criativos ali, o pessoal de publicidade, o pessoal de fotografia, ele era a turma que andava junto. Então, eles não se misturavam, vamos dizer assim, com o advogado, com o médico, com o dentista. O criativo, ele anda com o criativo, ele sai com o criativo, ele vai no bar com o criativo, ele vai no cinema, vai no shopping, vai passear com os amigos dele ali, com os criativos. E eu acho que isso também colabora para que essa falha de comunicação aconteça, né? A gente não conversa com pessoas de outras áreas. A gente só conversa com as pessoas da nossa área. E aí a gente não sabe falar a língua das outras pessoas. A gente não sabe falar, é como se um médico, você fosse na consulta com um médico e ele começasse a falar só os termos técnicos da medicina, os nomes dos músculos, os nomes das células lá, das proteínas, dos órgãos, e você não entende nada. Ao invés dele falar que você está com dor de cabeça, por exemplo, ele vai falar o termo técnico, o cara não vai entender. Eu acho que isso reflete bastante, assim, esse contexto dos criativos, né? Então a gente tem que sair um pouco dessa bolha e participar um pouco mais dos outros grupos, né? Seja seguindo pessoas no Instagram, porque daí o designer só segue designers, por exemplo, só segue aqueles perfis de inspiração, né? E ele não segue outras pessoas de outro nicho, daí ele não sabe falar com as pessoas dos outros nichos, não conversa com as pessoas, não participa. E isso atrapalha muito. Com certeza. Nelson, foi uma conversa muito interessante, cara. Passe aí os seus contatos para as pessoas saberem onde te encontrar. Claro, vamos lá. Meu principal meio de comunicação hoje é o Instagram. Então, a pessoa pode entrar aí, né, me procurar lá no Instagram, instagram.com/Nelson T. Júnior. Nelson T. Júnior, T de Tavares. Nelson T. Júnior é o meu Instagram. Lá no Instagram mesmo, tu vai ter o link para o meu canal do Telegram, se você quiser se inscrever e receber alguns conteúdos. Alguns conteúdos não. O conteúdo que eu produzo no Telegram ele é exclusivo, eu só produzo ele lá para o Telegram. E é isso. Se vocês quiserem conhecer também o meu site, ovisualvende.com.br, ovisualvende.com.br, lá tem algumas informações, tem alguns links também. Se quiser falar comigo, tem um botão direto para o WhatsApp, né, para o meu WhatsApp lá. Esse é o principal meio de contato aí. Lá no Instagram eu tô todo dia lá, no momento. Legal. Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. Beleza, Lucas, eu que agradeço o convite. Obrigado por todo mundo que ouviu aí até o final, né? Quem escutou aí, me manda uma mensagem lá no Instagram, manda um alô, o que você achou aí da conversa, né? Se você aprendeu alguma coisa, se eu te ajudei de alguma forma, pra gente trocar uma ideia por lá. Obrigado por ouvir este episódio do podcast A Troca Criativa. Você pode ouvir outros episódios nas principais plataformas de streaming, no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e Castbox, e também no YouTube, no meu canal Lucas Alves, na playlist A Troca Criativa. Até a próxima.